A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E chegamos aí, professor Márcio, na metade do trimestre. Passamos da metade do trimestre. Chegamos aí na lição 7 já, desse primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando aí a supremacia das Escrituras Sagradas, né? Verdade. Trimestre abençoado, né, professor Amém. Márcio? Os alunos que estão nos acompanhando desde a primeira lição, com certeza estão com um grande aprendizado, porque uma lição aprofunda a outra. Exatamente. Né? Uma lição vai aprofundando a outra, que vão fazendo toda a construção do conhecimento da Escola Bíblica Dominical em cada trimestre. Por isso que é muito importante não perder nenhuma aula da Exato. Escola Bíblica Dominical, né? Mesmo que você possa não perder uma aula presencial na sua igreja, na sua congregação, tem várias aulas aí postadas aí no YouTube, Sim. no Facebook, de forma online, que ficam gravadas. Então não perca os estudos aí dessas aulas que estão sendo maravilhosas, né? Estudamos domingo passado, né, professor Márcio, lição 6, a Bíblia como um guia para a vida, né? Exato. Vemos ali que a Bíblia é nosso guia, nossa bússola, né? Podemos dizer que é o nosso GPS, né? Que nos encaminha para o caminho certo, que é chegar ao céu e servir a Deus conforme a sua vontade. Precisamos desse guia, precisamos da Bíblia Sagrada para nos encaminhar. E hoje vamos estudar a lição de número 7, né? Que é quase como se fosse um complemento da lição Exato. passada. O título dessa lição que vamos estudar hoje é A Bíblia Transforma as Pessoas. E Verdade. transforma mesmo, né, professor Amém. Márcio? Com certeza. Veja, na lição passada ela guiava, agora ela está transformando. Exatamente. Através aí do poder da palavra de Deus, professor Márcio, ao longo aí de muito tempo, né, anos e anos e anos, ela tem transformado muitas vidas. Com certeza. E são muitos relatos, muitos testemunhos de vidas transformadas. E vidas essas, professor Márcio, que aos nossos olhos, nós ia dizer, não, esse daí nunca vai ser salvo. Esse aí não, esse aí já era. O evangelho não vai alcançar aos nossos olhos. Só que aos olhos de Deus, né? Ninguém é descartado, né, professor Márcio? Jamais. Vamos por aqui, né? Exato. Começamos aqui pela bancada. Somos né? testemunhas Sim. disso. Jesus transformou minha vida, me tirou do alcoolismo. Alcoolismo profundo. E Jesus transformou. Então, Exatamente. eu posso falar, você pode falar com convicção, com experiência, que Jesus, a palavra, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, transforma as pessoas mesmo. Exatamente. Quando a mensagem de Deus, quando a palavra de Deus, ela é buscada, mas buscada com sinceridade, com amor, com zelo, ela preenche, professor Márcio, os mais profundos anseios espirituais. Nós vemos pessoas aí pelo mundo afora, procurando, tem um vazio aqui dentro, procuram aí preencher esse vazio de várias formas, né? Com riqueza, com bens materiais, né? Com diversão, droga, são festa. várias coisas, né? Mas a única coisa que preenche o vazio que está aqui dentro é a presença do nosso Deus. É verdade. E essa presença nós vamos buscar através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Então essa busca, né? Essa busca incessante da palavra de Deus nos traz paz, nos traz alegria, nos traz gozo no coração. E várias pessoas, professor Márcio, aí ao longo da história da igreja, podemos dizer assim, né? Elas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. É verdade. Muitas pessoas, até no começo do ano, né? Vai começar, esse ano eu vou mudar, eu quero fazer isso, fazem planos, tudo. O que eu fiz ano passado não vou mais fazer. Fazem até ali planos e mais planos, mas a única forma de ser transformado realmente é através da palavra de Deus. É verdade. Professor Márcio? O professor falando aí, veio à mente aqui um texto, professor Fabiano. Mateus 11, no versículo 28, 29 e 30, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Exato. Só Jesus pode oferecer descanso para a alma. E que maravilha.
Psicologia não pode, psiquiatria não pode, medicina não pode, ciência não pode, humanismo não pode, nada pode. Descanso para a alma é Jesus. É Jesus, exatamente. E ele diz, está cansado? Vinde a mim. Então você tem que tomar uma decisão e se achegar a Jesus. Exatamente. E esse vazio vai ser preenchido. Porque esse vazio tem exatamente o tamanho de Jesus dentro da pessoa. Exatamente. Precisa da paz de Cristo ali. Não é outra coisa. Eu tentei de tudo. O professor também. Sim. E cada vez ficava mais vazio. Mais vazio, mais distante. Tínhamos aquela paz ilusória, né? No final de semana, enquanto estava sob o efeito de alguma coisa, de uma festa, de uma alegria. Mas depois vinha toda aquela depressão, aquela tristeza. A paz de Cristo, essa é que preenche esse vazio, porque Ele é o único que pode garantir descanso para a alma. É verdade, é o que necessitamos. Para o corpo a gente consegue, pega umas férias, vai viajar, faz isso, faz aquilo. E para a alma? Para a alma, exatamente, somente Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Esse conforto, esse descanso. E vem através da palavra de Deus da Bíblia Sagrada. Exatamente. Como o título da lição fala, né? A Bíblia transforma as pessoas. Mas nós vamos ver aqui ao longo da nossa lição que Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, transforma as pessoas, mas também precisa que a pessoa queira ser transformada. Exato. Deus não obriga ninguém a fazer nada, professor Márcio. Não. Deus é justo, é fiel, é amor, é misericórdia, é compaixão, é tudo de bom. Mas só que Ele disponibiliza essa transformação para quem quer. Quem quer. Veja o texto que lemos, vinde, quer dizer, tem que ir até Ele. Exatamente. Tem que dizer, Jesus, eu quero transformação. O que acontece é que tem muitas pessoas que vêm para a igreja aí, ó, com o intuito aí de enganar as pessoas, né? Querendo ver os seus próprios interesses. Aí você vê a pessoa na igreja, nossa, que pessoa, nossa, mudou aquela pessoa, né? Tá indo para a igreja, não perde nenhum culto, tá indo bonito, só que aquela pessoa tá com certos interesses. Quando ela conquista aquilo que ela quer, ela sai da igreja. Aí você fala, nossa, mas Deus não transformou aquela pessoa? Deus colocou à disposição a transformação, mas a pessoa estava ali apenas para enganar as pessoas, né? Já falamos aqui em outras aulas, professor, sobre o convertido e o convencido, né? Exato. Há pessoas que vêm para a igreja, Jesus é maravilhoso, ele alivia o peso da pessoa, ele fica convencido que aqui é bom, mas ele não quer ser convertido, porque o convertido, ele tem que obedecer a um Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É uma conversão, muda o rumo, você está indo aqui, muda tudo, né? Vira. Os hábitos, muda tudo. Exatamente. Então, o convertido é o que permanece, é o que vai ter a paz na alma, vai ter o descanso para a alma, até que Jesus venha levar ele para o céu, onde não haverá mais tristeza, mais dor, mais nada disso. Verdade. O texto áureo da nossa lição se encontra lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra divina, professor Márcio, a palavra de Deus, ela não está somente viva, né? Mas ela é eficaz, pois ela é ativa em convencer, em examinar e também em descobrir aquilo que está oculto lá no íntimo da pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Veja que a intenção, até a intenção, a palavra vai lá e julga, a palavra vai lá e tira e mostra, né? Então, ela é tão, nós vemos aqui por esse versículo, ela é tão poderosa, professor Maestro, que ela penetra no íntimo da pessoa. E revela até para a pessoa aquilo que está oculto, né? Que somente Deus pode ver. E ela é revelada através da palavra de Deus. Exatamente. Isso acontece quando, né, professor? Mas às vezes você está lendo a Bíblia aqui, você está tranquilo, está em paz, mas você lê um versículo, você remoe, rapaz, esse versículo está falando comigo, né? Esse versículo está mexendo comigo. É a palavra de Deus que está lá penetrando lá dentro do seu íntimo e está revelando alguma coisa que está escondida lá dentro. Por isso a figura aqui da espada de 2 gumes, né? Ela está indo lá e tirando, cortando, repartindo aquilo. E é exatamente isso, professor Fabiano. A palavra é viva. Então aquele versículo, ele traz para a gente a situação que a gente vive, o jeito que está. Você começa a olhar ali e fala, mas tem coisa
que está nesse versículo que eu não estou fazendo. Exatamente. Eu preciso mudar. Exatamente. Então é Deus falando com a pessoa. Já falamos aqui em outras aulas, né? Pessoas dizem, eu nunca vi Deus falar comigo. Então você nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. E se você leu, você vai ouvir. Com certeza. Não Cuidado tem como não ouvir, né? Cuidado com os profetas por aí. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. Quer ouvir falar? Leia, medite. O que é meditar? É parar para analisar, parar para pensar, para examinar. Porque as pessoas não têm tempo, né, professor Márcio? É verdade. Não tem tempo para parar, para folhear a Bíblia, para ler a Bíblia. A vida é muito corrida, né? Então não tem tempo para ouvir Deus falar. Aí vai continuar na escuridão. Verdade. Continuar com a alma cansada, pesada. Precisando de 5, 6 tipos de psicotrópico para dormir. É mais ou menos assim, né? O dia que tem 24 horas precisa que esteja 48 horas para fazer tudo que planeja naquele dia. Vai mais devagar, vai mais com calma, né? A palavra de Deus diz assim, escapa-te por tua vida. Ou seja, salve a tua vida. Esquece o do lado, esquece o outro. Cuide da tua vida, porque a tua alma é única. Paulo diz em Romanos que cada um de nós, eu, você e todos, professor, vai chegar um dia que nós temos que prestar conta diante de Deus. Cada um de si mesmo. Lá ninguém vai poder ajudar. Verdade. E nem eu ajudar as pessoas que eu amo aqui na terra, lá não vai ter jeito. Então eu tenho que escapar com a minha vida. E aí quem sabe as pessoas olhem para a minha vida e vejam o meu exemplo, vejam Cristo em mim e também me acompanhem. Verdade. Mas cuide da tua salvação primeiro, para depois cuidar da salvação do outro. Porque senão você não vai nem salvar você e nem o outro. Com certeza. A nossa verdade prática da lição destaca que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Ela anula os conselhos das trevas, né, professor Márcio? A palavra de Deus também ela adverte, professor Márcio, a respeito dos conselhos dos ímpios. Sim. São vários conselhos que nós temos na Bíblia, e um desses conselhos adverte para nós não ouvirmos os conselhos dos ímpios, que está lá no Salmo 1, verso 1, né? Feliz é o homem que não se orienta por eles, anda no caminho reto, no caminho do Senhor, né? O melhor lugar, professor Márcio, para nós buscarmos conselhos para a nossa vida é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. É aqui que estão os melhores conselhos que você pode ouvir na tua vida. Tem até um ditado que fala aí, né? Se conselho fosse bom, não se dava, né? Vendia. Muita gente fala isso, por quê? Porque a maioria das pessoas que vem do mundo só dá conselho errado. Exato. Às vezes a pessoa não quer que você prospere, não quer a tua felicidade. Ela está te dando conselho, mas para que você vá mais para baixo. Exatamente. Desanime cada vez mais. Fique mais longe, mais distante da casa de Deus. Infelizmente é assim que funciona. Exatamente. Por quê? Porque essa pessoa também tem a mente obscurecida pelo pecado. Exato. Ele também está na escuridão. Então, como é que uma pessoa que está no escuro vai mostrar o caminho para o outro? Se os dois estão no escuro. Então, nós temos que buscar o quê? A lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que é a palavra de Deus. E mais uma coisa, professor Fabiano. Já aconteceu comigo isso e tenho certeza que com você também. Leia a Bíblia, ore, faça uma oração. Orar é orar, é falar com Deus, como nós estamos conversando aqui. Não precisa todo aquele ritual. Tem pessoas que chegam apresentando, Deus conhece tudo, mas Ele quer como um filho, nós somos, chegue e peça para o Pai. Ore a Deus, leia a Bíblia, e Deus vai encaminhar a pessoa certa para você se aconselhar. Exatamente. Deus vai encaminhar. Várias Ele pessoas vai mostrar. Aí, né, referenciais, Ele manda. líderes de... Cuidado com, nessa linha que o professor está falando, cuidado com quem você pede conselho. Exatamente. A tua alegria nem sempre é a alegria do outro. Verdade. Nós temos vários exemplos na própria Bíblia Sagrada. Absalão tomou conselhos errados lá e perdeu a vida. Sim. Roboão também exatamente. tomou conselho errado lá e perdeu 10 tribos lá do seu reinado. Então, e a tua tristeza, o teu desgosto, aquilo que está passando, muitas vezes é a alegria do outro. É verdade. Aí você vai pedir conselho para ele, parece que é bom, mas ele está dando um conselho para você afundar mais, para ele conseguir o que você está perdendo. Então sejamos sábios. Verdade. Vamos pedir conselho a quem tem conselho para dar. E quem tem conselho, professor Fabiano? Jesus Cristo, conselheiro, príncipe da paz. Por isso que a verdade prática diz aqui que nos torna humildes diante de Deus. Nós vamos nos submeter a Deus. Sabemos que somente a partir dele nós podemos aí ter aí um ótimo conselho, né?
caminhar aí nos caminhos mais seguros possíveis. E essa é a humildade que temos que ter diante de Deus, que nós nada temos, tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Verdade. A partir do momento que nós reconhecemos isso e colocamos a nossa vida na mão de Deus para que Ele encaminhe, isso é humildade. Humildade. E Deus vai encaminhando, Deus vai cuidando, pode ter certeza disso. Não precisa ficar pedindo conselhos aí para Não. mil e umas pessoas. Cuidado aí. também com quem você coloca dentro da sua casa. Tem gente que pede conselho até no Facebook, né? Sim, Coloca lá e exatamente. Cuidado. é muito, muito complicado isso. Os objetivos da lição de hoje é destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo e expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. A introdução da nossa lição diz assim: a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz. Transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada. Anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. A Bíblia, professor Márcio, vai nos transformar até o quanto nós permitimos. Exato. Se nós deixarmos que Deus trabalhe profundamente em nossa vida, a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos transformar totalmente. Exatamente. Não é verdade? Professor Fabiano, há muitas pessoas que entendem humildade de uma maneira errada. Há pessoas que dizem que é um pensamento greco-romano, que vem lá da Grécia, passa por Roma, que humildade tem a ver com situação financeira, com situação intelectual. Ah, aquela pessoa é humilde, ele só tem tantos anos de estudo. Não, senhores. Humildade, uma das definições de humildade na Bíblia é nós sabermos que somos pó, vamos ser barro e Deus é o oleiro. Verdade. É Ele que vai nos fazer. É as mãos deles que vão trabalhar. Tem pessoas que não têm R$1, professor Fabiano, e é orgulhoso. E tem pessoas que têm muito dinheiro e é humilde. Verdade. Então, diante de Deus não é esse tipo de humildade. A humildade diante de Deus é nós reconhecer que somos fraquinhos, somos pó. Somos e nada. precisamos de um Salvador. Somos nada. Jesus nos comparou como ovelhas. A ovelha é o animal mais débil que existe. Ela precisa de um pastor. Ela precisa de um comandante. Porque se tiver um buraco e tiver 100, 200 ovelhas, de uma cair, cai todo mundo lá dentro. Nós somos assim também. Então, humildade, está escrito aqui, que a Bíblia nos faz viver com humildade diante de Deus, é para nós saber que nós somos servo e Ele é Senhor. Com certeza. Essa transformação, né, professor Márcio, através aí que se dá pela humildade, né, entregando a vida para Deus, isso é quando a pessoa prepara realmente o seu coração, né? Exato. Deixa o seu coração preparado, né? E isso e deixa aí se submeter aí ao trabalho do Espírito Santo. Através do Espírito Santo que vai acontecendo essa transformação, mas isso vem tudo através da humildade. Da humildade. Como o professor Márcio já destacou. Ainda mais um adendo aqui, professor. A palavra humildade tem a sua origem em humus, que é o quê? Terra. Apontando para onde? Para baixo. Então nós somos pó, somos terra e vamos para baixo da terra ainda. Então nós temos que ser humilde. Exatamente. De entender que se Deus não nos salvar, ninguém pode salvar. Exatamente. E mais uma coisa, peça direto para Jesus, não tem intermediário. A Bíblia diz que não há nenhum mediador entre Deus e o Pai, a não ser Jesus Cristo. Exatamente. Então não tem santo, santa, nada disso. É Jesus Cristo o único mediador. E nós temos que ter humildade para reconhecer isso também. Verdade. Que Ele é o único. O professor falou que nós precisamos entender, né? Sim. Aqui em Romanos 12:2, Paulo fala, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo aqui está afirmando que a transformação, professor Márcio, ela só vai ocorrer aí após a renovação do entendimento. Do entendimento. Você vai começar a entender o que significa isso, né? Esse entendimento que eu estou passando aqui agora, eu só tive depois que eu aceitei a Cristo como Salvador e comecei a estudar a Bíblia. Com certeza. Eu não tinha esse entendimento antes.
Mas agora nós temos, porque Jesus nos ensina, através da leitura da palavra de Deus. Exatamente. E através esse entendimento, né? Sim. Os padrões de vida que você tinha Exato. anteriormente começam a ser mudados. Totalmente. Começam a ser transformados pela palavra de Deus. E o teu padrão de vida vai ser o padrão de vida que Jesus colocou aqui na Bíblia. Exato. Essa é a transformação que a palavra de Deus faz. Através do entendimento, Sim. acontece a transformação. Mas basta deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu. Exato. Se nós deixarmos aí da liberdade para o Espírito Santo, ele vai trabalhando. E também temos que destacar que não é da noite para o dia. Não, é um processo. É um né? processo. Um processo. Tem pessoas que vêm para a igreja já no outro dia já quer ver o resultado. Não. Não, É um não. processo, porque tem a parte dessa pessoa também. Também. Ceder, renunciar. Aí o Espírito Santo vai trabalhando. Exatamente. Né? É assim que funciona. Maravilha. Então, sem essa mudança de entendimento, não há transformação de vida. Não há. Pode ter certeza. Ponto 1 da nossa lição. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Subtópico 1. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Os israelitas com certeza não entraram em Canaã porque desobedeceram a Deus. Né? Sim. Como a lição destaca aqui, eles negligenciaram a palavra de Deus, negligenciaram os mandamentos de Deus. Por essa desobediência, eles não se submeteram ao Deus Todo-Poderoso, eles não entraram em Canaã. Uma geração inteira morreu lá no deserto. E como a lição fala, o autor aos Hebreus faz um alerta aos cristãos não cometerem o mesmo erro. Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Sendo obediente à palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus está mostrando que temos que fazer, Deus vai trabalhar em nossa vida. Verdade. Nossa vida vai ser transformada. E veja a justiça de Deus, professor Fabiano. Os que saíram do Egito, que eram escravos, conheceram, viram a operação de Deus, viram as pragas, viram tudo, né? Esses morreram porque desobedeceram. Os que nasceram no deserto, durante a peregrinação, não viram nada disso. Então Deus não os culpou. E eles entraram na terra prometida. Eles entraram em Canaã. Né? Literalmente na terra que hoje é Israel, que é o país deles. Exatamente. Dos judeus. Mas veja, Deus não, assim como ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Mas ele é o justo juiz. Nós temos que obedecer. Exatamente. Somente através da ação do Espírito Santo, né, professor? Sempre nós e aqui temos diz que também destacar. que Deus vive e permanece vivo. Amém. Para sempre, né? Por isso que a sua palavra é viva. Eternamente. Subtópico 2. A palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. Este efeito, né, professor Márcio, penetrante, somente é sentido por aqueles que leem a palavra de Deus com o coração receptivo, sem nenhum preconceito, que deixam a palavra de Deus aí trabalhar na sua vida. Coração puro. Coração puro, exatamente. O que acontece hoje, que tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas para achar ali respostas ali, tirar a resposta para suas dúvidas, ou achar coisas ali que não existem.
Jesus fala em Mateus 11, professor Fabiano, na oração que ele faz, ele fala: graças te dou, Pai, porque escondeste dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Não eram crianças, não. São os humildes de espírito que vão buscar a palavra de Deus como um aprendizado. Esse Deus vai mostrar para ele. Exatamente. Agora, esse que vai, como você falou, o professor falou, que vai com outras motivações, ele vai conhecer a Bíblia como um livro histórico. Exatamente. Tem muito teólogo que conhece como um livro histórico. Não tem nenhuma experiência com a palavra. Mas como história ele conhece. Exatamente. Agora, se o teu coração for puro diante de Deus, você vai se aprofundar, as profundezas dos mistérios. A palavra não tem mistério. A palavra ela é revelada, mas Deus tem mistério. Exatamente. E ele vai trazer através desse ensinamento, quando ele vem um coração puro. Exatamente. Por isso Jesus falou, que dava graças a Deus, que os fariseus, os saduceus, ou todos os eus lá que eram senhor de si, não entendiam. Mas o Pedro entendia, o João entendia, todos eles entendiam, porque eram os pequeninos. Exatamente, um ótimo exemplo nós podemos dar através das pregações, né? Que Sim. É feita nos cultos. Se a pessoa está ali com o coração puro, com o coração receptivo para receber a palavra de Deus, a pregação ali vai mexer com a pessoa vai ser impactada, porque ela tá, além de estar com o coração puro, ela está deixando o Espírito Santo trabalhar na vida dela através das pregações. Sim. Isso é muito importante. Tem pessoa que fala, o pastor pregou lá, mas eu não senti nada, não entendi nada. Por quê? Porque a pessoa já entrou com preconceito ali. Sim. Não estava com o coração receptivo para absorver aquela palavra. Não. Já entrou meio que armado. Né, ele já fez os seus conceitos antes, né? Exatamente. Ele já entrou sabendo que, tem que entrar com o coração puro. Exatamente. Chegar diante de Deus com o coração puro. Aí sim a palavra vai penetrar. Vai penetrar. Aí, como a lição fala, a palavra de Deus é a espada penetrante. Por isso, ela exatamente. vai penetrar até lá no teu íntimo. Mas você precisa estar com o coração puro, coração aí receptivo e deixar o Espírito Santo trabalhar e falar com você. Né? E é interessante também que o resultado, professor Márcio, tem pessoas que o resultado é imediato. Sim. No culto ali, a pessoa mesmo ali já tem ali o resultado imediato e já você vê a pessoa indo na frente, e orando e chorando, né? Mas tem pessoas que às vezes demoram um pouquinho para o resultado vir. As pessoas ficam, aquela pregação, a palavra fica remoendo. Você vê que não existe um padrão para todas as pessoas. Não. A graça de Deus é multiforme. Ela não tem uma forma, não tem duas, é multi, né? Então o Espírito Santo ele trabalha com cada pessoa de uma maneira diferente. Exatamente. Tem pessoas que ele é liberto de um vício na hora. Tem outros que precisam passar por ainda um período de um tratamento espiritual ali, para ele poder sair. Exatamente. Mas o Espírito está operando. Mas a palavra está penetrando. Está lá. Só o resultado então, que às vezes pode ser diferente. Não, nós não podemos chegar na presença de Deus, professor Fabiano, dizendo o jeito que nós queremos. Não. Nós temos que chegar dizendo, como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Exatamente. O que o Senhor quiser fazer, faça, eu estou aqui. Mas se eu chegar e dizer, eu quero assim, 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 como é que o barro vai dar a ordem para o oleiro? Não dá certo. E aí eu vejo um pessoal por aí, diz, Deus tem que fazer, ele é obrigado a fazer. São os coitados essas pessoas. Eles querem determinar, né? Colocam Deus contra a parede. Se isso fosse capaz, possível, né? Não tem como, né? Não tem. Então, quando nós chegamos, nós apresentamos diante de Deus um coração puro, receptivo, como você falou. Eu quero aprender, Senhor. Ele ensina. Exatamente. Pode ter certeza. Faça esse teste e depois conte para nós se não é verdade. É verdade. Subtópico 3, a palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se endurecermos, tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Que forte isso, professor Márcio. É verdade. Veja, professor Fabiano, já falamos aqui
Nós vamos ser julgados pela palavra. Exatamente. Salvos pela palavra ou condenados pela palavra. Aceite ou não aceite, vai ser julgado pela palavra. O ser humano pode rejeitar, ele pode dizer que não quer, não aceita, porque é um livro que foi escrito por homens. Tudo bem, é um direito seu. Mas você vai ser julgado pela palavra, pelo livro que foi escrito pelos homens. Com certeza. Tá tudo... Homens inspirados de Deus, porque a Bíblia diz, Pedro falou, o apóstolo Pedro falando, escrevendo, disse que nenhuma profecia foi de vontade humana. Exatamente. Quando nós começamos a entender, professor Márcio, quais são os padrões de conduta que a Bíblia defende, nós temos aí os nossos pecados confrontados. Porque vai bater de frente com a nossa vida, com o nosso modo de dizer, com o nosso modo de viver, né? Então nós vamos ser confrontados. E esse conhecimento, né, dessa conduta de vida que a Bíblia defende, que nós temos que seguir, professor Márcio, acaba aí por nos mostrar como que nós estamos aí longe dos caminhos do Senhor. É verdade. Que por mais que você fale, eu sou um crente, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu não perco o culto e papapá, mas você vai começar a fazer algumas leituras, você vai ver que tem coisas aqui na Bíblia que você não está fazendo. É verdade. Você está indo contra. Aí você vê que precisa melhorar cada vez mais. Não adianta você querer esconder dos irmãos da igreja, esconder do pastor, alguma coisa errada que você possa estar fazendo, mas a palavra de Deus revela. Aquilo que está lá coberto, escondido, seu pecado vai ser confrontado através da palavra de Deus. O professor bem falou aqui agora há pouco, já, que incomoda. E se a mente da pessoa ainda não tiver cauterizado quer dizer que não passa mais sangue, né? Se ainda estiver correndo sangue, se não estiver cauterizada, ele vai ver que aquilo está incomodando porque está errado. Exatamente. Você quer ver uma coisa que parece tão simples, mas que tem muita gente incomodada e não quer arrumar? É o perdão. Ele sabe que precisa pedir perdão, mas não vai. Fica arrumando outras coisas na frente. Mas não fui eu, não foi assim, eu tenho razão. Não aceita, né? E Jesus está dizendo, vai lá e conserta, vai lá e aquilo fica batendo, martelando na tua cabeça. Conserta porque é o Espírito Santo falando. Eu vejo gente dizendo assim que eu posso até conviver com aquela pessoa, mas conversar com ela não dá. Posso tolerar. Fala assim, né? Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ter amor com todos. Exato. É o amor. Aí você já está vendo que a palavra dele já está te confrontando. E você está longe dos caminhos do Senhor. Nós temos que, professor Márcio, nós temos que seguir os conselhos que Salomão nos deu lá em Provérbio. O Provérbio 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a palavra de Deus nos confronta, revela os nossos pecados, aquilo que nós estamos fazendo errado. Então nós precisamos confessar e para receber essa misericórdia de Deus, porque senão vamos ser condenados. Veja que tem um passo a passo aí. Exatamente. Confessa e deixa. Mas então nunca mais vou pecar? Vai. Mas aquele pecado ali que foi premeditado, foi um pecado que você fez conscientemente, não vai fazer mais. Verdade. Isso já foi. Aquela mulher, quando foi levada na presença de Jesus, queriam apedrejar ela. Jesus falou para ela. Jesus falou, olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Então ninguém atirou. Ele pôs uma condição. Se tivesse alguém sem pecado, ela morria. Quando foi todo mundo, ele falou, cadê o pessoal? Ela falou, não, foi todo mundo embora. Ele falou, também não vou te condenar. Vá, mas não peque mais. Ou seja, ela era uma prostituta. Vá, mas não pratique mais isso. Exatamente. E pelo que nós vemos depois, ela seguiu a Jesus, então ela abandonou, porque depois ela aparece em outras situações adorando a Deus. Então, tem que ter esse confessar e abandonar. E muitas vezes, professor Fabiano, esse confessar tem que se confessar para a pessoa. Não é confessar para você mesmo. Tem que confessar para o pastor da igreja, já falamos hoje. Ora a Deus, eu preciso confessar. Por quê? Porque aquilo que eu mesmo me confesso e não passo para frente, daqui a pouco, daqui a algum tempo, eu estou fazendo de novo. Porque não foi confrontado por ninguém. É como se fosse só eu. Como se fosse uma ferida que só passou, né? Por cima. Entenda, tem discernimento, né? Tem muita coisa que tem. Por quê? Porque está prejudicando outra pessoa. Então aquilo precisa ser sarado no geral. E aí, muitas vezes, a pessoa diz, mas eu vou me expor. Mas a Bíblia diz que tem que fazer isso, não por maldade, mas para curar. E para mim, para dar exemplo, para o outro não fazer. Exatamente. Que tem muita gente hoje, estou falando isso, professor Fabiano, que ele mesmo está pondo a mão na cabeça e está se perdoando.
Só que 2 meses depois está fazendo de novo, porque esse perdão não passou de um remorso, porque não teve nenhuma incomodação de fora, entendeu? Não ficou, não saiu no jornal, não saiu, ninguém ficou sabendo. E nós precisamos assumir, isso a Bíblia chama de opróbrio. A nossa vergonha tem que ser exposta para nos curar. Exatamente. Essa é a Bíblia. Exatamente. Por isso que a palavra de Deus faz esse discernimento, né? Como subtítulo, a palavra de Deus é apta para discernir. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que está fazendo coisa errada. Você está longe dos caminhos que Deus tem para a nossa vida, que é o padrão que está estabelecido aqui na Bíblia. Para ser mais objetivo, um caso de adultério tem que ser levado ao conhecimento do pastor da igreja e ele que tem que tratar daquele assunto com a palavra de Deus, segundo o que Deus orientar. Não pode ser perdoado só entre a pessoa, porque vai voltar a acontecer. Exatamente. Aí alguém pode estar falando do outro lado, né, professor Márcio? Nossa, mas é muito difícil ser crente. Como é difícil ser crente? É difícil, realmente é difícil. Mas a recompensa vale a pena. Ah, com certeza. A recompensa é eterna. Então vale a pena você sofrer um pouco aqui na terra, abrir mão aí das coisas que você quer fazer e seguir aqui os mandamentos, seguir aqui os preceitos que estão escritos na palavra de Deus. Andar nos caminhos do Senhor, conforme. Porque pode ter certeza que o galardão, a recompensa é garantida. E ela cura. Ela fere, mas cura. Exatamente. A palavra de Deus fere e cura. Exatamente. Ela traz a cura. Jesus é a cura. Que maravilha. Ponto 2 da nossa lição. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Subtópico 1, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Interessante, professor Márcio, que quando alguém, uma nação, um exército, sai para batalhar, primeiro ela procura conhecer o inimigo. Né? Sim. O ponto fraco do inimigo, o ponto forte do inimigo, o poder de fogo do adversário, né? Aí ela vai analisar com isso, né? Quais são ali a forma que ela vai atacar. Como que irá atacar o seu adversário, né? E nós, sendo aí a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, nós precisamos aí conhecer o nosso adversário. Exato. Que é o inimigo das nossas almas. Que ele é invisível, mas ele é poderoso. Ele não brinca de ser o nosso adversário. Não. E ele está aí ao nosso derredor, querendo nos derrubar a todo momento. O que muitas pessoas têm que entender, professor Márcio, que a nossa luta aqui na Terra não são contra as pessoas visíveis. Não é contra o irmão que está do nosso lado ou com o vizinho que te incomoda lá te xingando. A nossa luta aqui na Terra é uma luta espiritual. Nós estamos lutando para garantir a nossa salvação. Enquanto tem um adversário do outro lado que nos quer levar para viver junto com ele, Sim. que é lá no inferno. Então a nossa luta aqui é espiritual, nossa batalha é contra Satanás e toda a sua legião ali de espíritos malignos que querem nos derrubar todos os dias, se pode ter certeza disso. Neste exato momento ele deve estar fazendo ali alguma coisa para te derrubar, para nos derrubar, porque ele quer nos derrubar. Exato. Então nós temos que entender isso, que as nossas armas para nós combater vêm de Deus. Sim. Somente através de Deus que nós vamos ter essas armas para combater esse espírito maligno que é o Satanás. E aí nós já falamos aqui das armas que Satanás usa. O orgulho. Uma pessoa que tem orgulho, ele sabe que ele já se caiu da graça, ele foi expulso do céu por causa do orgulho. Aí o orgulho vem a rebeldia, vem a autossuficiência, a pessoa acha que ele é mais. E aí essas são as armas carnais que não vão dar em nada para com Deus, mas o diabo vai ganhar, porque ele quer a discussão. Professor Fabiano, em vez de eu discutir 10 minutos com uma pessoa que está me perseguindo, se eu orar 2 minutos, eu vou ganhar a batalha. Verdade. Porque é na oração. Quais são as armas espirituais? Oração, leitura da Bíblia e vigilância. Tem que vigiar também. Jesus falou vigiar e orar. Não adianta orar 10 horas de joelho, levantar e brigar lá no portão. Exatamente. Não vai resolver. Mas as nossas armas não são armas carnais.
Porque não é a pessoa que está te atingindo, ele não é mau, ele é um ser humano igual a você, mas é a potestade de demônios que está na vida dele. Exatamente. E essa potestade não sai na bala, não sai com faca, não sai com gritaria, não sai com nada. Não sai com macumba. Ela sai quando nós nos colocamos na presença de Deus. Aí o Espírito Santo luta por nós. Exatamente. É ele que luta. É interessante quando Paulo faz essa analogia aqui da armadura de Deus, né? Ele estava ali falando a respeito da armadura dos soldados romanos, né? Ele estava fazendo uma alusão à armadura dos soldados romanos. E a armadura do soldado romano, ela era bem pesada. Então, para você poder vestir aquela armadura, você tinha que ter uma certa estrutura. Então, tinha que ter uma preparação para poder vestir aquela armadura. Era exercício físico, uma boa alimentação, o cuidado, para ele poder ter capacidade e força para poder vestir aquela armadura. E aqui na nossa vida espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o soldado estava lá para a batalha. A batalha. Eu gosto de um pastor que diz assim, um professor: se fosse para a festa, não era armadura, não, era para nós pegar lá a nossa cesta de piquenique. E passar. Paulo diz, nós estamos numa guerra, gente. E outra coisa interessante, professor Fabiano, que das peças da armadura, que só uma é de ataque, só a espada. As outras é toda de defesa. Ou seja, nós temos que vigiar mais do que atacar. Entendeu? Porque às vezes só atacando não ganha nada, tem que vigiar. Então a espada, que é a palavra de Deus aqui, é o ataque. E as outras peças vão defender as setas do inimigo. Como é que o crente faz, professor Márcio, para ter estrutura para poder vestir essa armadura de Deus? Tem que estar bem alimentado. Oração, jejum, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus, buscar mais de Deus, intimidade, comunhão com Deus. Aí você vai ter estrutura para poder vestir essa armadura. Ser humilde para sentar e ouvir o pastor ensinar. Tudo ouvir isso. O professor ensinar, ouvir a professora, isso aí. É isso aí. Conseguir tempo. O tempo é uma das coisas mais democráticas do mundo, porque o mesmo tempo que o presidente americano tem, segundo aí o homem mais poderoso da Terra, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então tem que conseguir tempo para ler a palavra de Deus. Nós não estamos aqui dizendo que você não tem que ter lazer, não tem nada disso. Mas priorize a Bíblia Sagrada, porque tudo vem dela. Verdade. Agora a pessoa assiste maratona de série. Fim de semana inteiro. 6, 7 horas, sei lá quantas horas, porque eu nunca gostei disso. Daí não vai ter tempo mesmo. Não vai ter tempo nunca. Aí quando o inimigo chegar, a cabeça dele está cheia do quê? Qual é o alimento que ele tem? Como é que está a armadura? Ele está tudo espalhado, né? Espalhado. Até ele reunir as peças, já foi. O inimigo já derrubou. É como nós falamos, a nossa luta aqui não é quantas pessoas... Ele já discutiu, ele já brigou, ele já pecou, porque ele não estava preparado, não estava esperando. Exato. E tem outras formas de lazer muito saudável, que não vai atrapalhar a palavra de Deus. Mas aí entra, nós estamos falando tudo aqui, o contexto geral. Discernimento, conhecimento bíblico. Exatamente. Como nós falamos no começo do subtópico, né, professor Márcio? Que para nós... Numa guerra você tem que conhecer o seu adversário, estudar o seu adversário. Exato. Você pode ter certeza que Satanás está te estudando agora. Com certeza. Ele está olhando teus pontos fracos, está vendo teus erros ali. Ele, no momento propício para ele, ele vai fazer a investida, ele vai te atacar. Mas se você tiver a armadura de Deus, preparado, revestido com essa armadura, ele vai te atacar, mas você vai se defender. Principalmente, professor Fabiano, porque nós procurando viver dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar do meu lado. Exatamente. Agora, se eu começar a viver fora, o Espírito Santo, ele é santo, então ele vai ter que se afastar. E quanto mais ele se afastar, mais vulnerável eu fico. Exatamente. Aí o inimigo vem e ataca. É isso mesmo. Subtópico 2, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. O nosso inimigo, o professor Márcio, está aí comandando a vida das pessoas que não temem a Cristo, que não servem a Cristo. Elas são bonecos na mão do nosso inimigo.
Por isso que ele domina o mundo, domina tudo. Quando João diz jaz, quer dizer morto, né? O mundo está morto no maligno. E aí vou falar uma coisa aqui que alguém pode achar que nós somos pretensiosos demais e queremos ser os melhores da terra. Não. Mas a pessoa, professor Fernando, pode ser, eu conheço muitas pessoas que são cidadão exemplar em tudo, mas ele não teve ainda a sua mente transformada pelo Espírito Santo, ele está sob o poder do maligno. Exatamente. É por isso que diz para não buscar conselho com o ímpio. Quem é o ímpio? É quem comete pecado, a impiedade. Porque pode ser a pessoa mais exemplar em tudo, na família, no trabalho, enfim. Você olha e diz, esse cidadão merece nota 1000, mas se ele não tem o Espírito Santo na vida, ele está sob o domínio de Satanás. Exatamente. Porque aqui, esse reino da terra está sob o comando do diabo, ele comanda. Deus é o Todo-Poderoso, Deus está acima dele, infinitamente, mas Deus deixou ele no comando. Verdade. Então, quem Por não que serve tanta a violência? Deus, né? Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Veja, tanta violência, tanta coisa acontecendo. Por quê? Porque tem comandante. Se não fosse ele comandando esse mundo que jaz no maligno, não tinha isso. Exatamente. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas a pessoa é tão boa. Bondade não dá salvação para ninguém. E bondade não anula o pecado de ninguém. Ela ajuda. Exato. Agora, se essa pessoa que já é boa, e ele aceitar Jesus, ele vai ficar o quê? Muito melhor ainda, né? Ficar mais ainda. Agora você imagine, professor Márcio, quantas pessoas poderosas no mundo, podemos dizer assim, servem ao diabo. Pois é. Tem o poder na mão. São nações, são políticos, líderes que servem ao diabo. E todo esse poderio, toda essa força do mal, podemos dizer assim, está direcionado para um ponto. Exato. Que é o crente, que é o cristão, que é o servo de Deus, que é o filho de Deus que está aqui na terra. Então toda essa investida vai ser contra a igreja do Senhor. Isso pode ter certeza. Olha, Jesus disse assim, vós, seus filhos, que aceitaram ele como Salvador e que deixaram o Espírito Santo transformar a mente, fazer a metanoia, que é a transformação, ele diz, vós sois luz do mundo. Exato. E aí Paulo diz assim, que união há entre a luz e a treva? Nenhuma. Exatamente. Então, olha, eu tenho um vizinho maravilhoso em tudo, mas ele já aceitou Jesus? Não. Então você tem que tomar cuidado, porque ele ainda está sob o comando de Satanás. Exato. E um conselho dele, por melhor que seja, não é um conselho de Deus. Exato. Nós estamos aqui para trabalhar para Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nosso trabalho é através da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E toda essa força do mal, todo esse comando aí do mal, dessas pessoas que servem a Deus, estão direcionados para se opor ao trabalho da igreja. Por isso que a gente fala, fazer um evangelismo, mas dá tudo errado, ninguém ajuda, ninguém coopera. São as forças malignas que estão se opondo ao trabalho da igreja. Para não acontecer. Para você, para você desanimar, para você não continuar. Por isso que a gente sempre fala, né, professor Márcio? A gente começa a fazer um trabalho para a igreja, as coisas começam a vir em conta, continue que está no caminho certo. Está no caminho certo. Porque a primeira coisa que o inimigo faz é tentar te derrubar, para te desanimar, para não continuar. Por quê? Porque a luz e a treva não tem associação nenhuma. Não tem. Então a luz chega, a treva, ela vai resistir um pouco, mas ela não vai permanecer. Não. Agora, se a luz chega meio apagada, chega querendo acender, sabe quando fica que a lâmpada fica meio acende e meio apaga? Exatamente. Aí o inimigo prevalece. Só que tem uma promessa de Jesus, professor Márcio, para a igreja do Senhor. Amém. Mesmo com essa força maligna que vem contra a igreja aí, essas fortalezas aí, Jesus disse lá, Mateus 16 e 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então eles podem fazer o que quiserem, podem colocar leis lá no Congresso, podem colocar o exército contra a igreja, podem fazer o que quiser. Jesus falou que não vai prevalecer, a igreja sempre vai estar firme. Sim. Então vamos ter revés, vamos ter dificuldade, mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está do nosso lado. E essa batalha ele já ganhou, já está ganhando. Verdade. Que nós precisamos o quê? Continuar firmes, trabalhando para Jesus, continuar servindo ao nome do Senhor, porque pessoas ainda precisam ser alcançadas. Sim. E continuamos aí perseverantes, porque Jesus com certeza vai estar conosco. Permita que as pessoas identifiquem você como um servo do reino de Cristo. Que olhem para você e digam, essa pessoa tem qualidades de Jesus. Exatamente. Subtópico 3,
E o subtópico 4, professor Márcio, fala mesmo que quase que o mesmo assunto exato, aqui, nós né? estamos falando aqui. A destruição dos falsos argumentos e a destruição de toda altivez. E aqui o comentarista destaca, né? O versículo aqui diz assim: a Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, segundo Coríntios 10, versículo 5. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São primícias falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, Sim. entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra. E no subtópico 4, ele também destaca que o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere a toda a conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outras, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas, como nós já destacamos, e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Então, professor Márcio, para tudo isso daqui, ó, a igreja precisa estar preparada. Sim. É preciso estar preparada para qualquer momento ter que combater aí um falso ensino, uma heresia, pessoas que são levantadas no meio da igreja entregando profecias aí que não é de Deus. Exato. Então, tem que estar preparado. Precisamos do discernimento espiritual. Exatamente. Tanto pelo dom espiritual de Deus, como a palavra. Ela vai dar discernimento. Por quê? Porque a pessoa está falando algo lá e você está lembrando aqui, mas ele está indo contra a Bíblia. Então, como é que Deus vai contra a palavra dele? Exatamente. Eu me lembrei aqui agora, professor Fabiano, rapidinho, Paulo, né, Paulo e Silas saíam para orar todo dia, e saiu uma moça atrás deles, né, dizendo: esses são homens de Deus, são valorosos. Quem não gosta de ouvir um conselho, um elogio desse? Só que aquilo incomodou Paulo. E um dia ele olhou para ela e falou, não para a moça, como estão falando por aí, entrevistando demônio, não. Ele falou: sai dela em nome de Jesus. E o demônio saiu. Então aquele elogio ali era motivado por Satanás. Por quê? Qual era um dos propósitos? Parar Paulo e Silas. Para eles se orgulhar, para eles se encher de orgulho e dizer: olha, já estão reconhecendo nós como homem de Deus, vamos ficar quieto aqui. Mas ele teve a inteligência de Deus e disse: saia, demônio, você está me elogiando, mas eu não quero teu elogio, não. Satanás tem essa tática, né? Sim. De inflar as vaidades humanas. Essa né? figura aí, professor Fabiano, do diabo com chifre, fogo, se foi criado na Idade Média. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que ele se transforma em anjo de luz para tentar nos enganar. Exato. Porque se ele aparecer com fogo para todo lado, vai ficar alguém perto dele? Não, né? Vai correr. Então isso são mitos que inventaram. Satanás trabalha na mente das pessoas justamente assim, né? Quando ela está lá no auge, né? Sim. Tá lá na E sempre liderança, trazendo coisas que a pessoa quer, que a pessoa deseja, que a pessoa está planejando. Porque a única coisa que o diabo não tem poder, Deus não deu a ele, é de saber os nossos pensamentos. Verdade. Isso ele não sabe. Porque ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. Exato. Ele não é. Porque ele é um anjo e os anjos não são. Mas o resto que nós estamos falando aqui, eles estão ouvindo. Nesse ponto, quantas pessoas, quantos homens que já foram usados por Deus e muito bem usados, né? Se deixaram inflar justamente por essas seduções aí de Satanás. Exato. Que trabalhou na mente. Ele se achou, né? Já estou no auge, já estou bem, né? Não preciso mais de Deus, posso comandar sozinho, aí a pessoa cai. É justamente isso que o inimigo quer. Sim. Essas vaidades, inflar a vaidade humana, o ego humano. Ele é passarinheiro, amigo. Exatamente. Ele arma o laço e fica esperando, no momento certo ele puxa. Por isso temos que estar agarrados sempre à palavra de Deus. Sempre. Continuar fixado a nossa mente, o nosso pensamento aqui na palavra de Deus, nós não vamos correr esse risco, pode ter certeza. É verdade. Porque você vai estar preparado. Quando o inimigo aí fizer essa declaração, fizer essa iniciativa, você vai estar preparado, porque você vai estar com a palavra de Deus aqui, ó, guardado na sua cabeça, na sua mente. Ponto 3. A Bíblia nos torna humildes. Subtópico 1. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta:
Sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Professor Márcio, a nossa humildade deve estar aí apoiada no fato de que nada temos e nada podemos, não é verdade? Exato. Pois tudo que nós temos aí é de Deus, tudo que nós podemos fazer foi Deus que nos deu, né? Sim. Então nós temos que estar apoiados nesse ponto, porque nós somos dependentes de Deus. Enquanto nós tivermos essa humildade, reconhecer que Deus é tudo em nossa vida, e nós não somos nada sem Deus, Deus vai continuar nos ajudando, nos protegendo, nos guiando, para que possamos cumprir os seus propósitos. É verdade. A partir do momento que nós nos acharmos autossuficientes, achar que nós já podemos fazer alguma coisa por conta, que já somos emancipados espiritualmente, começa a nossa derrota, a nossa caída. E vamos para o solo. Exatamente. Agora, toda vez que eu pensar, não, mas Deus, é Ele na minha vida, não sou eu. Aconteceu algo maravilhoso através da minha vida, mas foi Deus que me usou. Deus, graças a Deus. Foi Ele que fez. Aí sim, nós temos... Eu tenho humildade. O professor Fabiano está dando aula, eu vou ouvir o professor. Mas se eu disser, não, eu não vou aprender nada com o Fabiano, eu já estou sendo soberbo, já estou sendo orgulhoso. Deus abomina isso. Quantas pessoas, né? A gente vê, pega um departamento na igreja, pega um trabalho, começa voando lá em cima, festividade e tudo mais. De repente começa a cair. Por quê? Porque ela chegou num ponto, ela acha, não, o negócio só está acontecendo porque sou eu, né? A igreja só está cheia porque eu estou aqui. Exato. Aí, meu amigo. Aí e Deus deixa. Deus dá liberdade na pessoa. Vai, quer ir, vai. Exatamente. Mas vai cair. Nós vemos na Bíblia, tem exemplos sobrando na Bíblia. Todos aqueles que se exaltaram, né? Lembra do Nabucodonosor? Quem fez isso aqui? Ele mesmo respondia para ele. Fui eu, o poderoso. Deus falou, tá bom. Só que agora você vai comer lá com os animais. E tirou o rei do palácio e pôs ele no meio dos animais. Cresceu o pelo, cresceu o unha e ele ficou lá comendo capim. Isso é um exemplo. Exato. E não é porque ele era o rei. Tem pessoas que acham, mas eu nunca vou ser um rei. Não, é no mínimo, está lá nas mínimas coisas. A humildade tem que estar ali. Como nós já dissemos que Deus conhece o nosso íntimo. Nosso íntimo, está escondido lá no Exatamente. Coração. É a palavra que revela. Muito, muito perigoso esse caminho que as pessoas tomam, né? Verdade. Essa soberba, deixar isso crescer dentro de si. Né? Mas como nós já falamos aqui, isso aí é o inimigo que trabalha na mente das pessoas. Ele trabalha para derrubar, envergonhar quem está na frente de um trabalho. Subtópico 2, Cristo é nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Verdade. O grande segredo, professor Márcio, da vitória de Cristo foi a sua submissão a Deus, sua submissão ao Pai. Ele deixou aqui que a completa vontade de Deus ali reinasse em sua vida. E foi o que aconteceu. Foi. Professor Fabiano, Jesus prestava conta das coisas que ele fazia para Deus. Para Deus. Tem crente que o pastor não sabe nem onde ele anda. Agora com as redes sociais ele abre lá e descobre que está pregando não sei aonde, cantando não sei aonde. Se quer dar um aviso, pastor, estou saindo. Se quer passa na secretaria da igreja e pega uma carta de recomendação. E o outro lá que está recebendo também está errado, porque ele tem que exigir. De onde você vem? Quem você é? Quem vê cara, como diz o ditado, não vê coração.
Então nós temos que ser humildes para saber, não, eu preciso obedecer ao meu pastor. Exatamente. Deus colocou ele aqui para que ele seja o meu líder espiritual. Já vi. E aí o começo, Jesus precisava prestar conta para Deus? Ele é Deus, mas ele dizia, pai, te agradeço. Um exemplo. Pai, eu estou te agradecendo. Ele chegou lá no milagre de Lázaro, né? Ele falou, pai, eu sei o que ia acontecer, mas é para o povo ver aqui, ó. Por isso que eu estou te agradecendo. Como diz a lição, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Temos que seguir o exemplo. Sejamos humildes. E a humildade começa onde? Entre nós. Entre nós, verdade. A humildade tem que aparecer, né? É na nossa convivência. Verdade. Aqui Jesus deu um exemplo, né, de humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Exato. Né? Esse é o exemplo da humildade. Esse é o exemplo que Jesus está dizendo. Ele não está querendo dizer que nós temos que lavar os pés de todo mundo. Não. Tem igreja aí que tem até pessoas, né, que vêm perguntar, mas por que os irmãos não lavam os pés também dos irmãos dentro da igreja, como é feito na ceia, como é feito o batismo? Porque Jesus mostrou que tem que lavar os pés e é para fazer esse exemplo. Heresia, né, professor? Heresia. Jesus estava mostrando que ele é o rei, ele é Deus. Ele falou, olha, eu sou o criador de vocês. E eu vou fazer aqui, ó. Exatamente. Pedro entendeu que ele não queria, ele sabia. Não, vai lavar meu pé. E Jesus falou, então você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, então pode me dar um banho completo. Mas por que Pedro falou aquilo? Porque ele disse, não, mas ele é rei. Porque o Pedro estava com o pensamento humano. E Jesus estava dizendo, não, eu vou pôr um outro pensamento na tua cabeça. Pensamento divino. Que no reino de Deus o maior é o menor. Tem igreja que tem aí, né? Lava-pés, né? Isso é a mesma que nós temos igreja hoje com utensílios judaicos. Nós somos judeus? Não. Nós estamos lá na lei judaica? Não estamos. Então não há necessidade. Como o professor falou, é por falta de entendimento e é heresia. Verdade. Porque a Bíblia não nos cobra nada disso. Subtópico 3, a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fostes chamados, e enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Verdade. No momento da conversão, professor Márcio, nós somos transformados pelo Senhor em uma nova criatura, em uma nova natureza, não é verdade? Sim. E essa nova natureza, ela requer esforço para manter. O apóstolo Paulo disse que nós temos que operar a salvação. Exatamente. Uma pessoa, vamos usar um exemplo simples para entendimento. Você entra numa empresa, você coloca um operador de máquina. O que você vai fazer na máquina? Vai fazer a máquina trabalhar. Verdade. Você vai cuidar, por mais tecnologia que tem, mas é você que está cuidando da máquina. Então Paulo diz que tem que operar a salvação, ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, nos esforçar. O Espírito Santo já veio, já carimbou, já trouxe a humildade e colocou no nosso coração. Mas agora esse desenvolvimento vai depender de nós. Verdade. Ainda, professor Fabiano, a grande diferença que tinha de Davi e de Saul, a humildade. Davi errava, mas corria para os pés do Senhor, dizia, Senhor, errei, eu sou humilde para reconhecer. E Saul não. Qual foi o fim dos dois? Saul tirou a própria vida. Exatamente. Davi morreu e foi sepultado no lugar lá junto com seus pais e foi salvo. Exatamente. Então precisamos buscar mais a fundo essa humildade, né? Precisamos. Para podermos aí revelar e demonstrar que o Jesus mundo precisa ver um momento. Comportamento cristão diferente. Com certeza. Precisa ver crente de verdade. Mas no comportamento, nas atitudes. É isso que está precisando. Verdade. Conclusão da nossa lição. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. É verdade. Então as bênçãos estão, professor Márcio, para quem é humilde, para quem deixa ser transformado pela palavra de Deus. Com Cristo é assim, coração puro, coração verdadeiro, chega humilhado e sai exaltado por Ele.
Coração impuro, chega exaltado e sai humilhado por ele. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.